É isso aí, queridos amados irmãos, paz seja convosco. Você que está conectado na Rádio Encontro com Deus, começa neste momento a Palavra de Deus. E nós vamos fazer a leitura bíblica em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. É isso aí, irmão Nathaniel, é com você. Amém, vamos lá para essa leitura abençoada. E a minha saudação também para você, paz seja contigo. Vamos meditando na palavra do nosso Deus, nas santas escrituras que dão um direcionamento para as nossas vidas. Diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir-te. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tá. É isso aí, meus queridos, é isso aí, minhas queridas. Veja, um texto muito marcante, né? Um texto que mostra que nós fazemos a escolha e Deus dá a oportunidade para nós escolher. Desde o princípio da criação, Deus deu a oportunidade para o homem escolher. Sempre deixou duas opções. É nós que escolhemos. Muitas vezes, né, quando a gente chega em uma casa, a gente tem muitos costumes que leva de casa, às vezes, principalmente criança, que nós colocamos costume. É dificilmente hoje ter uma criança que os pais não colocam costume. Esses costumes são as crianças que cria e o pai adota. A maioria dos costumes de criança são as crianças mesmo que cria e o pai acaba cedendo, né? E às vezes leva esses costumes para as casas, né? Às vezes todas as casas têm um costume, né? É dotada um costume. Então acontece que Deus colocou as duas opções para nós escolher. Sempre às vezes numa confraternização a gente coloca duas opções ou até mais, né? Ou no restaurante tem várias opções. Às vezes a pessoa não gosta de carne, outros só comem verduras, e outros não gostam de arroz, outros só gostam de feijão, outros não gostam de comer carboidratos mais do que uma vez por dia. Então, assim, muitos gostam de cuidar da sua saúde de acordo com, às vezes, ensinado. Muitas vezes a pessoa cria hábito, né? A pessoa cria um hábito para si e às vezes ele coloca costume em sua vida depois de adulto. Às vezes demora a se acostumar, mas quando se acostuma, para tirar da mente dele é muito difícil. Então vamos, criança até que às vezes a pessoa engana ele, mas adulto é difícil, né? Quando um adulto deixa de comer carne, né, irmão Nathaniel? Não queira fazer que ele comer, que ele não come, né? Então assim, Deus colocou essas duas opções, né? Se ele disse, eis que hoje proponho a bênção e a maldição. A bênção
quando nós escolhemos seguir e guardar os seus mandamentos. A maldição quando nós escolhemos seguir a outros deuses, né? Quando a pessoa decide abandonar o Senhor e seguir o seu próprio caminho, seguir o caminho que não leva a salvação, mas vai levar à condenação, porque a escolha é nós que faz. Muitas pessoas às vezes escolhem o seu próprio caminho e quer que Deus aceite, né? Quer que Deus aceite, mas Deus não já deixou as duas opções, né, irmão Nathaniel? Realmente, cara, esse pastor Medeiros, então, conforme está escrito, Deus ele quer que nós escolhamos o caminho da vida. Como ele diz, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então Deus ele propõe dois caminhos para nós escolhermos, mas ele aconselha escolher o caminho da vida, porque é esse caminho que Deus quer para os seus filhos. Pronto, Aleluia. Que foi a leitura, né, irmão Nathaniel, que foi feito em Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20. É algo muito importante, irmão, de nós analisar. Deus disse que coloca os céus e a terra por testemunho. Então, qual era o testemunho do Senhor ali naquele momento? Né? Através de Moisés falando. A terra, Moisés e os demais pessoas que estavam ali na terra, morando naquela localidade, as pessoas que estavam ouvindo ali, eles eram testemunho do que Deus estava falando. E os céus, os anjos, querubins e tudo que vive no céu são testemunho do que Deus estava falando. Então, não tem como, irmãos, eu, Medeiros ou Nathaniel, querer advogar aquilo que Deus já propôs. A sua proposta, ela é eterna, né? Existe proposta que Deus, pela finita misericórdia, se sabe o que o homem não era capaz de guardar, mas mesmo assim o Senhor sempre pôs limite, né? Sempre pôs regra, através do seu servo Moisés, por isso que ele deixou tudo escrito. Por isso, meus irmãos, não adianta nós querer achar que todas essas opções que Deus colocou, nós escolher a nossa própria e achar que Deus vai se agradar com isso. São tantas opções, né, que o Senhor diz, não faça isso. Aí ele escrevia, se você fizer, vai ser punido por isso. Então, as opções não tem para onde nós correr, dois caminhos. Um da justiça, que leva à vida, e um que leva à morte, pela desobediência. Então, vamos através da palavra do Senhor. Mateus 22, versículo 14. O que está escrito lá, irmão Nathaniel? Amém. Vamos lá para essa leitura abençoada, para nós entendermos o que Jesus nos ensina. Então, com muita sabedoria, vamos que vamos aprendendo da palavra. Diz aqui o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso, irmão Nathaniel? Então, bem importante para o nosso aprendizado e enriquecimento espiritual. Então, observamos ser chamado, ou seja, ali nós observamos que na época de Jesus chamava pessoas para seguir ele, mas observamos que eram poucos os que firmavam uma aliança, realmente aqueles que se mantinham firmes. Ou seja, quando alguém é escolhido, de que maneira? Quando essa pessoa tem atributos, tem qualificação. Então vamos colocar aqui uma empresa faz uma seleção e ali são muitos candidatos mesmo, são mais candidatos do que vagas. Então tem vez que apenas se concorre a uma vaga, muitas pessoas. Então as pessoas que estão ali sabem que aquela vaga vai ser somente de uma pessoa. Então quem é que fica? Quem a empresa observa que tem o que? Qualificação, melhor se adequa. Então, irmãos, nós analisamos aqui, Deus ele chama as pessoas para o reino dele,
mas observamos são poucos que assumem a responsabilidade de servir a Deus. Então, isso depende de cada um de nós. Quando nós nos mantemos fiéis, Deus nos abençoa e continua conosco para que venhamos fazer a vontade dele. Amém. Certas vezes, uma pessoa perguntou a Jesus no meio da multidão: Senhor, são poucos que se salvam? O que Jesus respondeu? Lucas 13, versículo 23. Amém. Vamos aqui, graças a Deus, acompanhando a palavra do nosso Deus, para nós entendermos mais e mais. Então diz aqui o seguinte para você entender. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E o que Jesus respondeu? Que o 24, versículo. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pronto, então alguém perguntou. Os judeus estavam preocupados com o número, né? Quanto seria, né? Por acaso, né? Tinha uma numeração que Deus queria, que ele queria saber quantos era que ia ser salvo. A resposta de Jesus foi imediata: esforçai-vos, né? Esforçai por entrar pela porta estreita. Meus queridos, tudo na vida necessita de esforço. Às vezes você é convidado para ir a um certo lugar. Só que a pessoa que chega lá para te convidar é meio-dia. Você tem terminado de almoçar. Vamos supor que você terminou de almoçar, está ali se querendo descansar um pouco, e alguém chega, é teu amigo, né? Vamos ali comigo? Aí você pensa: aonde é? É em tal lugar. Oh, não vou não, é muito longe. É a pé, né? Não, vou terminar de almoçar agora mesmo. Não, vou não. Então assim, é muito importante que haja esforço. Alguém dissesse: não, lá vai dar, lá vai, quem for agora vai ganhar cada qual R$100. Será que essa pessoa imediatamente não iria? Você iria, irmão Nathaniel? Então, ali por dinheiro, o pessoal vai. E eu iria, só dependendo do que fosse. Então, ele no início convidou, mas não disse nada. Quando alguém botou o maior boneco, né, como a gente fala aqui, banca, né, botou a maior dificuldade, aí ele disse: você não sabe uma coisa, ó, os primeiros que chegar lá vai ganhar R$100. São R$1.000 para 10 pessoas. Quem chegar, essas 10 pessoas chegar lá primeiro, todos eles vai ganhar R$100. Eu creio que imediatamente a pessoa esqueceria de descansar. Por quê? Houve ali um oferecimento de prêmio, né? Então, por que nós não se interessamos no maior prêmio que Deus prometeu de dar a cada um de nós, que é a vida eterna? Existe maior prêmio do que esse? Creio que não, né? Não existe. Mas só que, como é para distantes dias, para muitos dias, às vezes leva a vida toda nossa para você alcançar este prêmio. Aí as pessoas pensam logo: não, sou tão jovem, sou tão jovem, eu tenho que aproveitar. Ser crente é uma coisa que fica ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí você pode perder a oportunidade de não viver o tempo que você acha que vai viver, para poder decidir se quer esse prêmio ou não. Então Jesus, ele deixou bem claro. Quando alguém diz: Senhor, é poucos que se salvam, Jesus poderia ter dito, né? Não é poucos. É poucas pessoas. Talvez alguém ficar logo: mas se é pouco, então quem que vai ser salvo então? Né? Quem é dessas pessoas? Será que eu sou um salvo?
Jesus deu para ele uma oportunidade dele escolher se ele queria ou não. Jesus, como sendo filho de Deus, ele sabia o caminho. Ele já tinha feito a sua escolha. Por isso que ele disse, esforçar. Só sai para entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus. Você já sabe o caminho que escolheu? Jesus sabia do caminho que tinha escolhido, que era servir a Deus, ser sacrificado por nós, e ele tinha certeza que se ele fosse até o final, além de salvar a humanidade que acreditasse nele, ele também teria um prêmio, que era reinar sobre o trono de Davi. Louvado seja Deus. O prêmio era bom, mas custava algo muito dolorido, muito doloroso, que era oferecer a própria vida. Irmãos, nós não precisamos oferecer a nossa vida para ser salvo, porque Jesus já ofereceu a sua. O que ele quer de nós, o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, que obedeça os mandamentos de seu Pai e siga a Jesus Cristo. Então vamos lá. Outra pergunta. Deu Jesus alguma ilustração conscientemente porcentagem de sal? Deu Jesus algum número, alguma coisa que pudesse ter uma quantidade de sal? Vamos ver Mateus 7:21. Amém. Vamos aqui, graças a Deus, aqui quase em cima, agora em cima, diz aqui o seguinte, para o nosso aprendizado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pronto. Jesus nunca disse o tanto de pessoas. Ele sempre estava advertindo que nem todos que fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quer dizer, não adianta nós se aproximar de Jesus para bajular ele, para dizer que ele é grande, para dizer que ele fez algo muito importante, que sem obedecer o nosso Deus não vai ser salvo não, tá certo? Não adianta fazer milagre em nome de Jesus, não adianta dizer que Jesus é bom, não adianta que Jesus cura, que Jesus é isso, que eu amo Jesus, eu te amo Jesus, mas ele deixou bem claro, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Louvado seja Deus. Veja Mateus 24, versículo 36 a 39, Nathaniel Tomás. Amém. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, senão um pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois é. Então, deixou bem claro aí que o reino de Deus, ele vai chegar, já veio os homens, mas a volta do Senhor Jesus para dar o prêmio a cada um vai ser também surpresa. Ele advertiu, como assim que foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estão casando, estão sendo dadas em casamento, as pessoas estão negociando, as pessoas estão trabalhando, fazendo seus fazeres do dia a dia, como ele disse que no dia de Noé também era a mesma coisa, e de repente veio o dilúvio e levou aquelas pessoas. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, meus queridos, veja outro texto, Marcos capítulo 10, versículo 23 a 27.
Amém. Vamos aqui, graças a Deus, para a palavra do Senhor, para nós aprendermos mais e mais e sermos fortalecidos no Senhor. Diz aqui o seguinte: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam a estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha, ou melhor, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles os olhares, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, os discípulos pôs dificuldade, porque o discípulo imaginou: e agora? Dessa forma, quem poderá ser salvo, já que ninguém pode ter nada? Mas o que Jesus estava falando? Era dos que tinham riqueza, dos que possuíam bens, ou é dos que confiavam nos bens? Jesus nunca disse que alguém só se salvaria aqueles que fossem pobres. De maneira nenhuma. Jesus deixou bem claro que dificilmente salvaria um rico, mas aqueles que confiam em sua riqueza, que é apegado à sua riqueza e não em Deus. Porque quantas pessoas ricas alcançaram a salvação? São pessoas que não são apegadas a bem nenhum aqui da terra. Possuem as coisas, mas é como se não possuísse. Então, meus queridos, Jesus Cristo, ele sendo filho de Deus, ele sabia que se ele vencesse, ele teria tudo no futuro. Também nós a mesma coisa, nós estamos depositando hoje, ajuntando o tesouro no céu, para quando Jesus voltar, ele vai dar para nós. Que tesouros é esse? Você diz, é dinheiro? É prata? É ouro? Não. É justiça. Tudo que você fizer de bom está lá, guardado nos tesouros do céu. E tudo que você fizer de mal também está lá depositado. Um dia vamos receber, de acordo com o que nós fazemos aqui na terra. Diz também Lucas 17, versículo 26 a 30. Nataniel, é você, homem. Amém. Vamos que vamos, meditando na palavra do Senhor. Então, versículos bons para o nosso aprendizado. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus, ele não disse quanto, mas ele deu uma ilustração que seria poucos também, né? Ele disse bem claro que no dia de Noé, quantas pessoas salvou? Ele citou a história de Noé, né? Que foram apenas 8 pessoas que se salvou. Deu também uma ilustração de Ló, quantas pessoas foram salvas ali de Sodoma e Gomorra, né? Saiu ele, a sua esposa e 2 filhas. A sua esposa ficou prostrada no caminho, porque estava apegada ao bem material, com pena de deixar as coisas. A palavra, o conselho foi que os anjos deram que não olhasse para trás, saísse e não olhasse para trás, fugisse para que pudesse salvar as suas vidas, disse os anjos. Então o que acontece? Será que nós também estamos apegados em alguma coisa? Você já parou para pensar em que você está apegado? Irmão Nataniel, você já parou para pensar o que você está apegado ainda?
O que te prende ainda? Sim, pastor Medeiros, então me avaliam, então no começo da minha fé me avaliei muito, deixei muitas coisas, depois me avaliei de novo, deixei outras coisas e hoje me avalio se estou fazendo a vontade de Deus, se estou apegado a alguma coisa. Então quando eu já observo que estou me apegando a alguma coisa material, então eu já ali vigio e sempre se apegar ao eterno Deus, como disse Jesus, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, qual é as coisas que nós podemos se apegar? Temos que ter cuidado, às vezes as coisas do mundo, ela entra em nossas vidas sem nós nem perceber. Às vezes ela vai entrando, vai nos contaminando e cuida que não a gente está apegado em alguma coisa. Não quer dizer que você não deve trabalhar para não possuir nada. Possuir é algo de acordo com a nossa necessidade. Se você precisa de uma cadeira para sentar, né? Compre. Você precisa de uma roupa? Compre. Tem condição de comprar? Compre. Deus te deu condição? Compre. Não fique com pena. Tem vontade de comer alguma coisa, mas você acha caro, mas você tem vontade de comer, mas quando chega na casa de um amigo que tem, você come como se fosse a última coisa, que é até vergonhoso, porque você tinha vontade de comprar, tinha o dinheiro, não comprava porque era caro, mas chegou na casa de um amigo, tem, aí você aproveita e come. Então você estava apegado a alguma coisa? Estava apegado ao dinheiro, né? Porque, eu não vou comprar porque é caro, eu não vou comprar porque isso, aquilo, outro. Então, meus queridos, temos que entender em que você está apegado. Deus te deu alguma coisa? Está te dando condições de possuir alguma coisa? Amém. Não fique com pena disso ou daquilo outro, de ajudar alguém quando for preciso, dividir com aqueles que for necessário, porque se Deus dá, é para nós e também poder ajudar aqueles que necessitam. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta. Por que são muitos chamados? Para que são muitos chamados? Para quê? Amém. Então, graças a Deus. A pergunta é: para que são muitos chamados? Lucas 19:10. Vamos ver para quê? Por que são muitos chamados? Amém. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Agora você olha para a sua vida hoje. Você já era um salvo? Você já fazia a vontade de Deus antes de conhecer a Jesus? Se não fazia, então era um perdido. Era uma perdida, né? Então vamos supor, quando fala de perdido, está falando a pessoa que não tem rumo certo. A pessoa que vive nesse mundo, mas não conhece o Deus verdadeiro. Não conhece o Criador. Agora você pergunta, como é que nós conhecemos o Criador? Bom, o primeiro passo para nós conhecer o Criador é conhecer que Ele existe. Amém. Né? Reconhecer que Deus existe e também que Ele deixou mandamento para nós cumprir. Só tem um Deus santo e puro que deixou 10 mandamentos para nós cumprir. Só existe um Deus. E esse Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse de Deus escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra e mandou que Moisés ensinasse o povo. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. E também Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 a 23.
ou a 21. Então nós temos que entender que Deus deixou mandamento para nós cumprir. É o único Deus que é verdadeiro, que existe na terra, que existe no céu, que comanda os céus e terra. Esse Deus foi o único que deixou 10 regras que, se o homem cumprir, ele será chamado filho de Deus. Louvado seja Deus. Então vamos outra parte. Atos 1:8. Amém. Vamos que vamos para a santa palavra de Deus. Corroborando o entendimento aqui para você meditar na palavra do Senhor. Diz aqui o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Pronto. Para que são muitos chamados? Para trabalhar na obra do Senhor, para ser enviado por todos os cantos. Jesus disse que a seara era grande, mas os obreiros eram poucos. O que é que nós devemos fazer? Clamar o Senhor, o dono da seara, que é Deus, para mandar ceifeiro, para mandar ajudador. Se já tem, vamos pedir a Deus para que Ele nos conceda o Espírito Santo para nos dar coragem. Porque o homem, sem o Espírito de Deus, ele não tem coragem nenhuma. Ele não tem coragem de pregar o Evangelho, ele não tem coragem de sair falando que Deus tem uma promessa para o povo. Ele não tem. Vamos lá também. Romanos 1:6 e 7. Amém. Vamos que vamos se alimentando da palavra do nosso Deus, que Ele venha a ser sempre louvado e adorado. Diz o seguinte: e de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, os chamados é para ser santo em todos os lugares onde estiver. Os chamados é para ser santo. Vamos também em 1 Coríntios 1:2. Amém. Logo aqui após, vamos meditando na palavra para você entender o saudoso Saulo de Tarso dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por que muitos são chamados para ser santo? Gálatas 5:13. Amém. Vamos aqui também, só passando aqui algumas folhas aqui abençoadas da palavra do nosso Deus para você entender esse sentido abençoado. Diz aqui o seguinte: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servo um dos outros pelo amor. Pronto, 1 Timóteo 6:12, irmão Nathaniel. Amém. Então, mais aqui na frente, graças a Deus, vamos folheando a palavra do Senhor, na qual você medita sobre a importância. Deus nos chamou para a santidade, para a liberdade. Diz aqui o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Por que dos chamados a maioria não é escolhida, irmão Nathaniel? Por que dos chamados a maioria não são escolhidos? Porque Deus chamou para nós ser santo. Agora vamos ver por que dos chamados, por que a maioria não são escolhidos. Vamos ver Hebreus 11 e o versículo 8. Amém. Então diz aqui o seguinte, graças a Deus, Hebreus 11:8. Amém. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pronto, então, primeiro ponto para nós observar. Porque Abraão, sendo chamado, obedeceu. Não ficou duvidando do Senhor. Aonde Deus mandava, ele ia. Vamos lá também, Hebreus 3:15. Amém. Vamos dando continuidade na palavra do Senhor.
Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Pronto, você está ouvindo a voz do Senhor? Não endureça o coração, porque que muitos são chamados e pouco escolhidos, né? Vamos lá, Mateus 22, versículo 2 a 14. Amém. Então vamos aqui, uma leitura um pouco longa, mas a gente faz com maior Observe prazer. a palavra, medite, porque foi explicar tudo vai longe, né, irmão Nathaniel? Já está se cumprindo nosso horário. Amém. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, um rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pronto, então houve ali um que estava intrometido pelo meio, só que não se aprontou. Então tem muitos que pode ser pego de surpresa na vida de Cristo, sim. A mesma Jesus deu uma ilustração aí. Apocalipse 19, 9. Amém. Vamos que vamos, a importância das vestes para a salvação. Graças a Deus. Vamos aqui num versículo, diz aqui o seguinte: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 17, 14. Pronto, só recuando aqui um pouco, diz aqui o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha aí, vencerão também os eleitos, os chamados e fiéis. É esses aí que vão reinar com Cristo, né? Vamos lá, 1 Carta de Pedro, para encerrar aqui o trabalho, 2:21. Amém. Então está no ponto. Diz aqui o seguinte: pois que glória há se pecando e sedes esbofeteado, por isso suportai com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportai com paciência, isso é grato a Deus. Louvado seja Deus. É isso aí, irmãos. São tantas palavras para nós meditar que nós temos que entender porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Aí dá uma ênfase a forma de quem são salvos, né? Como nós deveremos participar do reino? Quem são eles? São os que obedecem e são fiéis. Louvado seja Deus. Eles também vencerão com Jesus Cristo, o Cordeiro, porque foi morto, mas ressuscitou e venceu a morte. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação, pela sua paciência, e que Deus continue abençoando você em nome de Jesus. Irmão Nathaniel, vamos ver agora, né, as participações dos nossos amados irmãos.
Amém. Glória a Deus.